Eu avisei que o fim de 180 graus não seria feliz. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de 180 graus, o último episódio. E, gente, essa série finalmente terminou, mas não terminou de uma forma feliz, de uma forma positiva, que a gente sempre estava esperando aí, uma mensagem de positividade, mas não, terminou daquela forma que, assim, destrói o nosso coração, né? Chorei muito com esse final, mas eu amei essa série, gente. Que série incrível em todos os aspectos, fotografia, trilha sonora, atuação, assim, tudo é de milhões, muito bom, muito incrível este BL, maravilhoso, e eu tô até repensando no meu top aí de melhores séries do ano pra colocar 180 graus no top 1, viu? Porque por mais que eu sofri, não teve um final feliz, eu curti muito essa série. Mas vamos conversar aí um pouquinho sobre este episódio, vou detalhar aqui tintim por tintim pra vocês. Na verdade, eu fiz um resumo bem enxuto, tá? Porque teve muitos acontecimentos nesse último episódio, não tinha como eu falar tudo aqui pra vocês, senão esse vídeo ia ficar enorme. Então eu resumi o máximo, eu vou falar aqui os principais pontos, resumindo tudo. Então eu recomendo que vocês assistam o último episódio pra vocês entenderem tudo aí, e depois você assista esse vídeo. Mas eu vou tentar resumir ao máximo aqui pra vocês. Mas antes, deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui Bora no canal de 180 graus. Porque, gente, eu tenho muita coisa pra falar. O episódio começa com o In e a mãe de Wang em seus quartos e ambos estão muito confusos com tudo que aconteceu ali na mesa de jantar. Quando o In ele vai até o quarto da mãe de Wang para procurar por ele, o Wang não está lá. E aí começa a caçada por Wang. Ah, só falar uma coisa aqui pra vocês. Eu sei que o nome dele é Wang, só que eu falei os reviews todos Wang e eu vou continuar assim até o final. Vai ser o Wang mesmo, deixa o Wang pra lá. Mas o que mais chama a nossa atenção aí é que a mãe de Wang e o In, eles têm ali uma discussão muito interessante e bem desconcertante também, né? Porque ela acaba o acusando por tudo que tá acontecendo com o filho dela, por ele amar ele e por o Wang ele querer sair de casa pra morar com o In. E aí, quando o funcionário de In, ele chega ali e fala que o Wang, ele pegou o carro da mãe dele e saiu por aí que tudo piora, né? Porque a mãe de Wang, ela surta, ela começa a achar que ele vai fazer a mesma coisa que o pai dele fez e ela começa a xingar o In ali, e o In fala pra ela ir para o quarto, pra ela descansar, que o Wang, ele não vai fazer nada disso, ele vai voltar. Só que aí ela fala pra ele que ela é mãe, que não tem como ela não ficar preocupada com o filho. Em determinado momento, ela fala que ela tem nojo dele, pra vocês terem noção. E presta atenção nessa afirmativa aí, porque ela vai determinar o rumo deste episódio, viu? Quando o Wang volta, ao invés dele ir de encontro com a sua mãe, ele vai de encontro com o In. Mas, obviamente, ela fica super chateada e ela entra pra dentro lá da casa. E aí, o Wang, ele vai lá conversar com ela, e eles têm uma conversa ali, e ela fica tentando o convencer a voltar para Bangkok. E aí, depois eles conversarem muito, ele fala pra ela ir deitar, pra ela dormir, e no dia seguinte, os três vão sentar e vão conversar e resolver toda essa situação. E ele fala ainda pra ela que ele nunca vai a deixar e que ele não tem medo de sofrer, já que o In, ele ainda não falou seus sentimentos ali pra ele. Quando ele chega no quarto de In, ele fala que ele saiu como seu pai sem rumo aí pra procurar alguma coisa. Porém, ao invés do seu pai, ele não é igual ele, porque ele sabia onde a baleia 52 Hz estava e ele sabia onde encontrá-la. Então, ele voltou pra onde ela estava, ou seja, ele voltou pra In e o pai dele já não sabia onde o In tá, então não tinha como ele ir até ele. E aí eles têm um papo bem forte ali, falando que a gente não consegue sempre as coisas que a gente quer, e o que mais se destaca é o pedido de In para o Wang. Ele pede que ele volte para Bangkok com a mãe dele, que ele sabe onde o In mora, ele sabe a localização de cor, e ele sempre pode voltar de encontro a ele. Então Wang, ele começa a chamar o In de covarde e dizer que todos eles são covardes, incluindo sua mãe e o seu pai, e ele diz que segue os seus instintos, mas o In, ele já nega os instintos dele. E aí ele fala que todas as vezes que ele dormiu ali na mesma cama que In, ele devia não ter negado os seus instintos e ter partido pra cima dele ali e ter seguido eles. Só que aí, quando ele começa a partir ali pra cima de In, o In pega a muleta dele e ele ameaça bater no Wang. É uma cena bem forte, gente. E ele fala pro Wang que ele está o decepcionando
questionando por que ele tá agindo como as pessoas que seguem seus instintos aí, mas que elas acabam forçando as outras pessoas a fazerem o que elas não querem. E ele pensava que o Wang fosse diferente. E o Wang diz pra In que ele também o decepciona porque ele tá escondendo seus sentimentos e prefere manter tudo guardado ao invés de colocar tudo pra fora. Que todas as vezes que ele conversava ali com ele sabia que o Win, ele tava sentindo alguma coisa, porque ele via nas vezes que ele chorava, nas palavras que ele dizia, tudo ele via que ali tinha um sentimento. Mas o Win, ele não tem coragem de colocar isso pra fora. Então o Wang pega o Win ali, coloca ele contra a parede, fala pra ele que ele sabe que o pai dele disse para o Win que o amava e que o Win também amava o pai dele e que agora ele tá dizendo que ama o Win, só que o Win prefere fugir desses sentimentos. E ele achava que fugindo disso, ele acabaria deixando o pai dele melhor, mas isso acabou levando ele à morte. E aí o Win, desesperado ali, ele pega e empurra o Wang, pega o hack e taca no chão assim pro Wang não conseguir chegar perto dele. E o Wang, quando ele cai, ele acaba cortando a boca. E fica um climão ali e o Wang, ele vai pro quarto de sua mãe. Mas antes dele sair, ele fala pro Win que ele o ama. Aí no outro dia, o Wang, ele tá ali com a mãe dele, ela tá arrumando as malas dela e ele fala pra ela que ele vai se despedir de In. Ela fala pra ele, dizer pra ele que ela tá dando tchau e que ela agradece por tudo. Aí quando ele chega lá no quarto, o Win, ele pede desculpas pro Wang por ter o derrubado, por ter cortado a boca dele ali, e o Wang também pede desculpas para o Win por também ter o derrubado e ele está com a perna quebrada, né? E aí o Wang, ele diz ali pro Win que ele aprendeu muito na noite anterior e que se ele ficasse ali com ele acabaria convencendo o Win, mas alguém acabaria perdendo e essa pessoa seria a sua mãe, e ela ficou acordada com ele a noite inteira porque ele estava sofrendo ali pelo Win. E aí começa a passar alguns flashbacks ali dele com a mãe dele, ele chorando ali nos ombros dela. É bem emocionante todas essas cenas. E aí o Wang, ele diz para o Win que o tempo tá do lado dele e que ele decidiu ir, mas isso não significa que ele perdeu. Mas ele fala que ele não tá com raiva de In, ele o ama, mas isso o tempo vai curar. E ele fala para o Win que ele precisa se cuidar. E aí ele também completa que ele nunca esquecerá o Win e que esse tempo que ele passou com ele foi muito bom. E aí ele pede um abraço de In, porém neste abraço ele pede para que ele coloque todos esses sentimentos que ele não consegue pronunciar ali pro Wang, porque por mais que ele peça para o Win falar, o Win nunca vai falar isso pra ele. Então ele pede para ele colocar tudo isso dentro ali daquele abraço que ele for dar. E ele também diz que todas as vezes que ele dormia ali do lado de In, ele conseguia sentir todos os sentimentos dele, porque ele escutava o coração de In. Então eles se abraçam, é um abraço cheio de sentimento, um abraço emocionante, é muito bonito também essa cena. Eles começam a chorar ali, principalmente o Win, e o Wang, ele tá com uma mentalidade ali de que, tipo, parece que foi uma missão cumprida, que ele conseguiu encontrar o que ele procurava e que ao mesmo tempo ele aprendeu e ele evoluiu com várias coisas ali na vida dele. E aí ele pega e dá o globinho dele ali para o Win, e ele fala que ele não precisa mais desse globinho, porque agora ele descobriu que o pai dele tá dentro dele, e que o Win precisa mais desse globinho do que ele. E o Win pega o livro que o Wang tava lendo, só que ele não terminou, e dá pra ele levar embora. Essa parte do globinho, eu quero falar aqui rapidinho, é que eu acho muito legal, porque o Wang, todo momento que ele foi lá na casa de In, ele tava procurando o pai dele, e realmente ele conseguiu encontrar o pai dele, ele conseguiu encontrar a verdade, e ele também conseguiu encontrar o pai dele dentro dele. Então o Wang, ele teve uma tarefa cumprida. Na verdade, em tudo aí, eu acho que quem saiu melhor aí foi o Wang, ele saiu ganhando, porque vocês vão ver lá no final que a mãe dele não saiu ganhando em nada, viu? Então o Win, ele pede para o Wang carregar as suas crenças e que talvez um dia ele não completa essa frase. E aí vem uma narração de Wang que é muito bonitinha. Eu vou ler aqui para vocês. Sim, tio Win, vou me agarrar às minhas crenças e ser fiel à minha natureza. E um dia, talvez um dia, mas infelizmente para você, tio, eu sei que esse dia não chegará. É uma coisa bem pesada que ele fala ali, né? Mas a gente acaba entendendo que tudo que tá acontecendo ali, né? Que o Win, ele nunca vai conseguir mudar ali, ele nunca vai conseguir aceitar quem ele é, ele nunca vai conseguir viver aquela pessoa que ele é. Calma que tem mais coisas ainda pra gente falar. Enquanto o Wang, ele tá indo embora ali com a mãe dele, o Win, ele fica vendo ele ali da porta e ele fica chorando. E o Wang vai embora ali com a mãe dele dentro do carro. E a mãe dele, gente, é uma matraca. Ela não consegue parar de falar
por 1 minuto enquanto eles estão no carro. Ela fala, 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 e o Aang, ele tá ali sentindo todas aquelas coisas, ele tá sofrendo ali, ele tá ali com o livro dele, ele começa a sentir mais a presença de In. E aí vem uma narração muito bonita que conclui todo este BL. E eu vou ler ela aqui pra vocês, porque eu escrevi essa narração inteira pra eu ler aqui pra vocês. Então fiquem aí e me escutem, pelo amor de Deus. E assim partimos para latitude alguma coisa e longitude alguma coisa. Não entendo nada de geografia, então por isso eu não coloquei aqui. Mas basicamente é pra Bangkok, a cidade que não sei quando serei capaz de sair. Eu saí da casa dele naquele dia e não voltei desde então. Eu também não tive notícias dele. Tio In, com certeza aprendi que as pessoas podem viver no mesmo mundo, mas as pessoas experienciam de formas diferentes. Aprendi com ele que às vezes não podemos mudar as pessoas, porque algumas pessoas simplesmente não mudam. Tio In, eu nunca vou te esquecer. É dia aqui no meu mundo, mas no seu ainda é noite. Eu nunca vou esquecer minha jornada para 180 graus de longitude, onde pude passar meus dias na floresta. Nunca esquecerei a baleia de 52 Hz que não vive no oceano. Ninguém entende a frequência da baleia, mas eu entendo. Estávamos apenas 1 centímetro um do outro. Estávamos tão perto que parecia que poderíamos nos tocar, mas não pudemos, por causa de 180 graus de longitude que nos separavam. In, jamais esquecerei o tempo que passamos juntos. Eu sei que foi curto, mas foi lindo. E aí nesse tempo todo fica passando algumas imagens ali do In, ele na ponte, ele sofrendo muito, porque ele acabou dando o nome ali pra ponte mesmo de Wang, o nome do Wang, né? E no fim do BL, os autores, eles deixam umas mensagens ali para os espectadores que eu também vou ler aqui pra vocês. Nessas mensagens está escrito o seguinte: para você que tem filhos, você só pode dar à luz a eles, mas não é dono deles. Para você que ainda é jovem, você tem que sangrar antes de aprender. Para você que se diz sábio, não deixe sua covardia tomar o melhor de você. Escolha um lado ou jogue fora o que você acredita. Bem profundo, né? Faz tudo sentido aí com a história, eu gostei bastante. E aí termina aí o nosso episódio de 180 graus, e agora eu vou falar as minhas observações deste BL. Primeiramente, eu quero enaltecer a atuação desses atores, né? A mãe de Wang, principalmente, que foi uma atriz impecável. O In e o Wang, eles atuaram super bem, muito perfeito. Gostei muito da atuação deles. Quero ver mais atuações deles, mais BLs deles, porque eu achei que eles atuaram super bem. Eu sei que o In, ele tá participando de um BL que vai estrear ano que vem. Não sei qual que é o BL que vai estrear, se é este ano ou ano que vem, não faço ideia, mas eu quero assistir este BL e eu gostei muito, muito mesmo. E falando aí em parte da história, o que eu senti aqui é que a única pessoa que saiu vencendo aí foi o Wang. A gente vê ali que a mãe dele tá feliz porque ela tá indo embora com ele e todo mundo falou, ah, ela que venceu. Não, gente, ela não venceu, porque o Wang, ele mesmo fala, ele vai embora com a mãe dele, tá indo pra Bangkok, ele não sabe quando ele vai sair de lá, mas um dia ele vai sair. O tempo vai falar por ele, o tempo passa e o tempo tá do lado dele, ou seja, um dia ele ainda vai se livrar ali do lado da mãe dele, com certeza vai recomendar a mãe dele ali pra fazer algum tratamento, ir no psicólogo, fazer terapia, porque ela precisa muito. E a outra pessoa que saiu perdendo aí foi o In, né, que eu acho que foi o que mais saiu perdendo, porque ele acabou reprimindo todos os seus sentimentos, e isso é muito devido ao que a mãe de Wang diz ali pra ele, que ela tinha nojo dele. Eu acredito ali que o In, ele ainda não iria mudar os seus sentimentos, mas com tudo que ela falou ainda, eu acho que pesou mais ainda ali nas escolhas dele pra ele assumir os seus sentimentos pro Wang. Ele não quis machucar mais a amiga dele, tanto que ele já machucou, então eu sinto que aconteceu algo aí do tipo, e ele acabou perdendo, porque ele acabou ficando sozinho, ele acabou sofrendo com seus sentimentos, ele não vai conseguir ser verdadeiramente aquela pessoa que ele sempre foi, e ele vai começar a emitir as frequências dele ali como uma baleia, né, que ninguém consegue escutar, mas só o Wang ele consegue escutar, só o Wang que ele consegue notar aquilo ali que ele tá emitindo, porque por fora ele mostra que ele é uma pessoa super sábia, super certinha, mas por dentro ele tá totalmente quebrado, né, gente? Então todo mundo aí sai perdendo, só o Wang ele sai ganhando, e pra mim, nessa história toda, a pessoa mais madura é o menino que acabou de sair da adolescência, o Wang. Ele é o cara aí mais maduro da história inteira, porque ele que acabou conduzindo toda a história aí, e ele que acabou tomando a atitude mais madura de todas, ficar ali com a mãe dele, ajudar ela a seguir com o tratamento ali pra ela
parar com essa dependência que ela tem dele ali. Ela é homofóbica? Ela é homofóbica, mas ela ainda tem mais dependência ainda do filho dela. Ela sente muito, assim, que ela precisa ficar junto com ele ali, ela não consegue deixar o filho dela voar. Então tem muito disso, ela vai ter que fazer um tratamento muito sério ali pra ela tentar desgarrar um pouco ali do filho, que ela não consegue. E o Wang, ele acabou tomando uma atitude super legal, gostei bastante, melhor personagem. E eu gostei muito dessa série, gostei muito do roteiro, gostei muito da trilha sonora, gostei muito da atuação, como eu disse pra vocês. A fotografia é excelente e eu tô cogitando colocar ele no meu top 1, porque eu amei muito. Eu sofri no final? Sofri, mas eu também gostei de como as histórias foram ali selecionadas e como o Wang, ele não saiu tão ferido assim da história, né? Ele saiu ali com uma decepção amorosa? Saiu, mas ele vai conseguir se curar, ele vai poder seguir a sua vida, vai conseguir seguir em frente. Já o Win, ele não consegue seguir em frente, porque ele não consegue largar ali dos sentimentos que ele tinha pelo pai dele, agora tem os sentimentos que ele tinha pelo Wang, e ele não consegue desgarrar desses sentimentos. O tempo não consegue curar ele, e nem o tempo consegue curar a mãe de Wang. A única pessoa que o tempo curou aí foi o Wang. Ele vai ser a única pessoa que vai conseguir seguir em frente. Então ele é a única pessoa que saiu feliz aí em toda a história. Então eu gostei bastante deste BL, eu amei muito, muito mesmo o caminho que ele tomou. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês têm um pensamento diferente meu aí? Se vocês tiverem um pensamento diferente do meu, comente aí embaixo, eu quero saber a sua opinião. E também comente o que você achou, se você também concorda, se você tem mais algumas coisas aí pra pontuar, porque eu quero saber a sua opinião. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e ativar o sininho de notificações pra você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Se você chegou até aqui, comente hashtag 180 graus, um BL incrível, porque eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário e também curtindo o seu comentário aí, vou saber que vocês chegaram até aqui. Um beijão no coração de vocês, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau!